para jogar. Eu tenho jogos Desenho para predeterminado. jornadas para se ler. Tem novela para assistir. Com certeza. Eu me coçando pra que não Professor! termine. E a praia. Logo. Não, tipo assim, da praça, não tem, né? Porque eu não vou pra praça. Vamos fazer o seguinte, vamos mutar. Quando você precisar falar, aí você liga o seu microfone, mas vamos deixar os microfones mutados, porque às vezes você se movimenta ou então alguém fala processo, então vamos combinar de deixar o professor, dá licença, eu posso falar? E aí com certeza você vai ter a sua participação garantida, tá bom? Alguém está na sala de aula, não sei se é o Robério, que já iniciou a gravação, então vamos voltar para gravar, não está gravando aqui já. Então, vamos seguir. Ei, professor, tá? tem um negócio para dizer. Pode falar. Eu não consegui mandar Acontece. atividade. Oh, meu Deus. Eu não consegui mandar atividade de geografia pelo Google Classroom. Na verdade, não era para você enviar a atividade. Aquele arquivo que eu deixei lá, ele é um arquivo editável, certo? Você vai entrar no arquivo, você apaga as linhas, você coloca a sua resposta, você salva e aí já fica, já manda do jeito que está ali. Mas, se não, você pode fazer no caderno e mandar foto, tá bom? Mas não deu Você certo de decidir nenhum como que a gente dos vai. dois jeitos. Pois eu vou dar uma olhada lá para saber por que não foi enviado, tá? Tá Depois da certo. aula eu olho e vejo lá, tá bom? Vamos abrir nosso livro na página 138, tá bom? O livro de geografia na página 138. Bom, enquanto você abre o livro de geografia aí na página 138, antes de iniciar a aula, eu estava lembrando de vocês e lembrando da vontade de vocês de passear. E lembrei da Disney, né? E o interessante é que a Disney nunca tinha fechado, né? Em toda a sua história, ela nunca tinha fechado. O parque, ele nunca tinha fechado. O parque fechou agora por causa da pandemia. Do mesmo jeito, no interior do Crato, tem um restaurante que ele foi feito já sem portões, sem portas. O restaurante fazia 60 anos, 54 anos, nunca tinha fechado, nunca fechou, não tinha nem porta para fechar, não tinha nem portão para fechar o restaurante. 54 anos funcionando direto. E aí ele acabou tendo que fechar e o rapaz teve que fazer uma porta, improvisar uma porta para fechar, porque não tinha porta para fechar o restaurante. Vê como que essa onda de pandemia tem mexido com a gente, né? Página 138. Abra aí. Mas não se preocupem, a Disney vai já abrir, vocês podem ir lá daqui a pouco, vocês já podem ir quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Não se preocupem. Vamos lá. Se o senhor Todos pagar abertos pra na página. gente, Não, dá certo. Fala com a. Como que é o nome da menina? Ela tem uma casa lá, fala com ela, com a Larissa. Lembra da Larissa? Ela tem uma casa lá, vocês ficam lá na casa dela. Tá? Página 138. Clima. Vamos continuar falando da região do continente asiático. Nós já falamos um pouco sobre as características gerais, falamos um pouco sobre o relevo, falamos um pouco sobre a hidrografia e agora nós vamos passar para o clima, tá bom? Vamos ver um pouco sobre os tipos de clima. Então, a nossa proposta de aula hoje é nós vermos um pouco sobre o clima e também sobre os domínios morfoclimáticos. Então, vai ser, de uma maneira geral, apenas clima. Tanto os tipos de clima e os domínios morfoclimáticos. Essa é a proposta da nossa aula hoje. Eu acho que todos estão aí, está faltando um. Quem está faltando? Deixa eu ver aqui. Quem está faltando? Bem rapidinho, antes de nós iniciarmos. Alguém me confirma aí, são 21 na turma, né? São 21 alunos. Pois é, estou sentindo a falta de um. Tem alguém, é porque na outra turma tinha duas pessoas em um telefone, não é o caso aqui, né? Tem ninguém aí com duas pessoas em um telefone. Porque na outra turma tinha, tá? Então,
Eu acho que a Maria Clara que tá faltando. Tá certo. Vamos ver se ela chega. Se ela chega na sala até lá. Se não, a gente deixa eu observar. Tá faltando 2 pessoas, porque o colégio do BLV conta como uma também, né? E o Marlon também tá falando. Tem razão, realmente. Bem lembrado, viu? Bem lembrado. Então, tá faltando, no caso, faltam 2. Mas vamos iniciar. Clima, tá certo? Página 138. Quem pode ler esse parágrafo aí? Quem quer ler esse parágrafo? Posso ler, professor? Eu. Vamos. Eu leio. Eu? Justamente, eu leio, pode ler. Tá bom. A extensão latitudinal da Ásia, desde as proximidades do Equador até o Círculo Polar Ártico e a presença das cadeias de montanhas conferem à Ásia uma grande diversidade de climas. O fenômeno das monções também é um fator preponderante, pois a grande massa de água do Oceano Índico e Pacífico e a grande massa continental sofrem influências recíprocas, causando chuvas torrenciais ao sul e sudeste durante o verão e tempestades nos oceanos durante o inverno. Cidades como Mumbai, na Índia, Karachi, no Paquistão, e Dhaka, em sofrem todos os clima de monções. Então, o que são monções? Quando nós pensamos em monções, nós só pensamos no verão, certo? Mas monções não é um efeito só de verão. Monções também é um efeito de inverno. Se você olhar nesses 2 quadros que tem no final da sua página, você vai ver as 2 manifestações, todas as 2 com o mesmo nome de monções, certo? Porque monções podem ser chuvas que trazem temperaturas frias e trazem tempestades do mar para o continente, mas monções também pode ser uma ação contrária do continente para o litoral. Então, este vai e vem de temperaturas também unido ao clima polar, a variação polar, isso faz com que essa região seja uma região de clima muito diversificado. Então, você vê vários tipos de clima. Além da extensão territorial, nós temos esse efeito das monções, nós temos polar, nós temos temperado, nós temos tropical. Então, nós vemos esses vários tipos de clima no nosso continente e nós vamos observar poucas características, algumas características de cada um. Mas o importante mesmo é que nós saibamos por que existem tantos desses climas. Se de uma hora para outra alguém chegar para você e questionar você, mas por que na Ásia existem tantos tipos de clima? Você vai dizer, eu não sei lhe explicar ao certo, mas uma das explicações é que as variações polares, as moções de inverno e as moções de verão provocam diversos tipos de clima. Existem outros agravantes, existem outras coisas que provocam também. Mas essas 3, você usando essas 3 para gerar uma resposta, você está correto. Bom? Professor, Oi. mas isso só acontece na Ásia? Moções não. Moções acontecem praticamente no globo inteiro. Mas dessa forma, certo? Variando durante o ano, na linha em que a Ásia está, né, com relação ao Equador, é muito comum acontecer isso lá. Tá bom? É muito comum. Tá? No nosso caso, no Brasil, nós também estamos próximos ao Equador, nós temos alguns tipos de clima. A gente não tem aquela variedade de clima que nós vamos estudar agora na Ásia, mas nós temos alguns tipos de clima. Só que o Brasil ele não sofre efeito polar nenhum. Certo? É como se o Brasil fosse da metade da Ásia para baixo. Né? Os climas da metade da Ásia para baixo ali se assemelham ao do Brasil, mas a metade da Ásia para cima, que vai em direção à região polar, o Brasil não tem efeito nenhum parecido com isso, tá certo? Mas vamos como? Mas isso daí, né, que o senhor disse sobre o Brasil ser tipo abaixo da Ásia, entre aspas, é bom ou é ruim?
Não, é semelhante. Eu só falei a semelhança para poder nós. É porque às vezes nós estudamos geografia, e principalmente quando a gente estuda geografia da Europa, geografia da Ásia, nós pensamos em algo tão longe, nós pensamos assim, o que eu tenho a ver com isso? O que isso tem a ver comigo? Como que isso se parece comigo? Para que eu tenho que saber disso? Mas aí, quando eu falei que o sul da África se assemelha ao Brasil, a parte sul da África se assemelha ao Brasil, é para nós vermos, já nós vamos ver alguns climas aqui, você vai dizer, isso aqui acontece aqui perto da gente, isso aqui também acontece, não, essa parte aqui não. Então, para nós compararmos, para nós vermos efeitos geográficos e climáticos, tanto na Ásia quanto no nosso país. Moções acontecem no Brasil, certo? Só que não tão frequente, não tão variável como na África. Na Ásia, certo? Ásia. Falei África, não é África, é Ásia. Clima mediterrâneo, na página 139. Milena pediu para ler, se não me engano. Milena, clima mediterrâneo. Ela Milena? saiu. Saiu? Quem foi que disse que ela saiu? Eu. Eu de novo. Professor, posso ler? Professor, posso ler? O segundo eu vai ler. Vamos lá, segundo eu. Lê aí. Não, quero não, professor. Quer não? Professor, posso ler? Posso ler? Lá. Pode, vamos ler. Clima mediterrâneo. Clima com verões secos e quentes e invernos amenos e mais chuvosos. Ocorre na Ásia Ocidental, principalmente no litoral oeste do Oriente Médio. Então, Ásia Ocidental. Verões secos e quentes e invernos amenos, mas um pouco chuvoso. Não é como o nosso inverno aqui, não é como o período de chuva no nosso país, que chove muito, né? Aracaiaba, às vezes, chove muito, é bom, toma banho de chuva, brinca na lama e faz aquela festa. Então, não é como aqui, chove, mas são aquelas chuvinhas poucas, por pouco tempo, por um período pouco do ano. A maior parte do ano são verões secos e quentes. O nosso verão, ele não é seco e quente. É que, às vezes, você está andando na rua, vou exemplificar para você pensar em geografia na prática, tá bom? Para não ficar só na teoria. Às vezes, você está andando na rua e você está dizendo, poxa, a incidência solar está tão alta, eu estou suando tanto. E aí nós acabamos usando um termo que não existe outro, né? O sol está quente, mas o sol ele nunca está frio. Mas vamos usar esse termo para nós entendermos. Você está andando na rua e você diz assim, poxa, o sol está tão quente, e aí você passa na sombra de uma árvore, às vezes um banquinho de uma praça, você senta ali, passa um pedaço, o calor vai embora. Por que o calor vai embora? Porque você fica na sombra e o lugar onde você está não é seco, é úmido. Então, corre vento, então é ventilado, entendeu? Então, nós temos verões quentes, mas são ventilados. Aí você imagina um lugar que é quente, e aí quando você vai para a sombra de uma árvore, não muda nada, continua quente, porque não é ventilado, não corre vento, é quente e seco, certo? Então, é mais ou menos assim esse clima aí. Mas vamos seguir, vamos para o clima polar e subpolar. Olha a variação. Vai de um clima, no mesmo lugar, tem um clima quente e seco, onde é muito ruim. Não é que seja impossível, mas é muito ruim de ficar, tá bom? De estar ali nesse período. E aí, no mesmo continente, tem um clima polar e subpolar. Vamos ver, alguém lê aí o clima polar? Na Ásia, o primeiro parágrafo. Posso ler, professor? Pode. Na Ásia. Na Ásia é chamado de siberiano devido às altas latitudes e temperaturas baixas, com médias térmicas entre menos 28 graus e menos 34 graus Celsius. Possui invernos rigorosos e a neve cobre o solo por quase 6 meses. No verão, as temperaturas não passam de 0 graus, mas são o suficiente para derreter a neve e permitir o aparecimento de vegetação. O clima de frio subpolar aparece na parte central da Rússia e é muito influenciado pela continentalidade
por estar bem na linha do Círculo Polar Ártico, de invernos congelantes durante pouco mais de 7 meses e verões quentes, além de um baixo índice pluviométrico o ano todo. É uma das regiões com um dos climas mais extremos do planeta. Olha aí, o clima polar e o clima subpolar. Primeiro, o polar. Polar é até conhecido como siberiano. É um lugar muito frio. As temperaturas elas vão de menos 28 para menos 34 graus. É como se você estivesse dentro de um freezer, né? Nem dentro de uma geladeira, dentro de um freezer mesmo, tá? Então, é aquele clima congelante, tá? Congelado, se você já pode falar. Vamos falando em inglês, né? Frozen, né? Então, é esse aí o clima siberiano. Tanto é que nós conhecemos uma raça de cachorro que suporta muito bem esse clima, né? E, inclusive, ele é até muito bonito, dos olhos azuis. Ele tem diversas cores, amarelo, branco, cinza, que é o que nós conhecemos como husky siberiano. Né? Ele é husky siberiano porque ele vem justamente dessa região aí e ele suporta baixíssimas temperaturas. Esse é o clima polar. Mas tem um clima que não é tão assim, certo? Você pensa assim, a pontinha da asa bem aqui em cima, tá o clima polar, aí aqui nós já identificamos o clima subpolar, certo? Que aparece na parte ali central da Rússia. Você imagina a Ásia, imagina não, você pode até olhar aqui na página 135 e você vai ver a Federação Russa. Então, no meio da Federação Russa, bem onde tem escrito o nome ali, Federação Russa, é por essa faixa aí que você vai encontrar um clima subpolar, certo? E ele é muito influenciado pela continentalidade e por estar bem na linha do Círculo Polar Ártico. Então, é um lugar não tão frio, mas frio. E neste lugar, certo? Neste lugar, às vezes, o desgelo acontece. Não todo ano, mas em muitos dos anos o desgelo acontece e você consegue até ver a vegetação, você consegue ver as plantas, o verdinho e tudo por uma parte do ano. Já no clima polar, raramente isso acontece, tá bom? Mas agora, não é só o clima mediterrâneo, não é só o clima polar, não é só o clima subpolar. A gente já está com 3 tipos de clima só no continente asiático, mas ainda tem muito mais para a gente ver. Olha o clima árido, certo? O clima árido. Outra pessoa que ainda não leu o clima árido, não precisa nem pedir para ler, não. Já pode começar a ler. Outra pessoa que não leu. Predominante na Ásia. Vamos lá, alguém quer ler? Eu, professor. Eu. Pronto, vai lá, leia. Eu quem? Você. Predominante na Ásia Predominante na Ásia Central. Oh, meu Deus! Meu Deus! Na Ásia Central. É eu que estou lendo. Depois tu lê, Milena. Predominante na Ásia Central, possui precipitações que não ultrapassam 250 mm, mesmo com verões um tanto mais chuvoso. Por estar em latitudes médias, a temperatura é baixa no inverno e no verão é amena, como nos desertos da China e da Mongólia, com temperaturas mais altas durante o dia e quedas de temperatura durante a noite em amplitude térmica. No Oriente Médio temos um clima desértico, tropical e subtropical quente no norte do Paquistão e parte central do Irã, onde as temperaturas chegam a 35 graus Celsius e baixa precipitação no inverno. Você imagina aí uma faixa bem no meio assim da Ásia, certo? Bem no meio do continente asiático. Por aí é onde você vai encontrar esse clima árido, certo? Esse clima árido ele é muito predominante porque por chover, certo? Não chover tanto, mas chover e chover bem mais do que no clima mediterrâneo, tá bom? E também esse clima ele se subdivide, né? Você olha ali no Oriente Médio, que está nessa faixa aí que eu falei, nesse Oriente Médio ele tem o clima desértico, tropical e o subtropical. Então,
Olha o quanto o território asiático é rico com relação à diversidade climática. Nós temos as divisões climáticas. Dentro das divisões climáticas, nós temos subdivisões climáticas. Então, você experimenta de tudo no continente asiático, certo? Os asiáticos, eles têm chuva, têm calor, têm umidade, têm alta umidade, baixa umidade, lugar que chove pouco, lugar que não chove nada, lugar que chove muito, lugar que é seco, lugar que não é seco, gelado, temos ela no continente asiático. Mas, professor, por que nesse continente acontece tudo isso? Porque ele é imenso. E a extensão, ele é tanto extenso. Vamos imaginar o mapa, certo? Imaginando o mapa, ele é tanto extenso nas laterais, quanto também na sua altura, certo? Olhando para um mapa, tanto assim quanto assim, ele é extenso. Então, os vários climas da Terra acabam estando lá. Vamos continuar. Agora nós estamos no clima temperado. Dessa vez eu vou ler, ó, clima temperado. Já você lê. No Nordeste da Ásia temos o temperado oceânico, já para pertinho do oceano ali, né? Para o Nordeste. Lembra que o nosso Nordeste é perto do oceano, lá também é da mesma forma, fica lá na pontinha, certo? Então, o clima temperado oceânico, com médias térmicas mais amenas. Já fica aí melhorzinho, esse aqui já é bem parecido com o nosso, certo? Bem parecido com o nosso clima aqui em Aracoiaba. Com verões influenciados pelas monções, com altas precipitações e invernos secos. Lembra do inverno seco? Aqui nós vivemos isso, né? Quando é verão, chove. Quando é inverno, o inverno ele é seco, tá bom? Então, nós às vezes dizemos assim, está chegando o inverno porque está chovendo. Mas, na verdade, é um verão chuvoso. No nosso país, né, saindo um pouquinho do território asiático e abrindo só um parêntese aí na nossa aula, nós temos verão chuvoso e inverno seco, certo? Inverno quente, como as pessoas dizem. Então, lá é muito parecido. E como no clima litorâneo, a maritimidade regula a temperatura, impedindo amplitudes térmicas muito acentuadas. O que é essa maritimidade? É aquilo que nós chamamos de maresia, certo? Maresia é um clima frio que vem do mar para o continente. Então, o continente ele esquenta, ele aumenta a sua temperatura, só que esta onda fria que vem do mar, esta maritimidade, ela evita que aquela região na litorânea fique tão quente. Por isso que o clima ele é ameno, por isso que é suportável o calor. Daquele calorzinho de praia, certo? Que você sente o calor, mas o vento fica vindo ali da praia e você acaba, como as pessoas dizem, você queima, né? Você queima a sua pele sem sentir que está queimando, porque você está em um lugar onde a temperatura está bem amena, tá bom? Bem amena. Então, esse clima temperado é mais evidente nas regiões central da Ásia, bem no cantinho, no meio, certo? Aquela faixa mais aqui, ó, nesse cantinho, já perto, não é aqui no caso, nesse cantinho aqui, certo? Já pertinho do oceano. Principalmente no sudoeste da República Russa. Possui uma amplitude térmica muito acentuada, temperaturas médias muito baixas no inverno devido ao efeito da continentalidade. Então, variação térmica alta e no inverno temperaturas baixas. Clima tropical. Alguém leu o clima tropical? Tinha a menina que queria ler, certo? Ela está aí ainda, ela queria ler. Tem acho que ela está caindo de vez em quando. Então vamos ler. Ninguém vai ler, eu vou ler, certo? Predomina no sul da Ásia, Filipinas, Indonésia e outras ilhas. São 2 estações nesse clima, com verões quentes e chuvosos e invernos mais secos na parte central da Índia, no Vietnã, e sempre com médias térmicas altas o ano inteiro, por causa das moções. Os verões são abundantemente chuvosos, pois recebem umidade carregada pelos ventos que vêm do Oceano Índico. Mais uma vez aí a maritimidade, né? Que nós conhecemos como maritimidade. Vem do Oceano Índico e acaba
influenciando na temperatura do continente, juntamente com as moções. Por último, o clima tropical. Alguém lê para a gente o clima tropical? Deixa eu ver alguém aqui para ler. Que não leu ainda. Beatriz. Eu ali. Beatriz, você está aí, Beatriz? Quer ler para a gente? Oi, Tom, quero não. Quer não? A Larissa quer. Vamos lá, Larissa, lê para a gente. Larissa? Oi? Vamos ler? Ocorre no Japão. Clima tropical, né, professor? Isso. Clima subtropical. É o sub, tá? Ah, tá. Já na página 40. Clima subtropical. Ocorre no Japão, norte da Índia e sudeste da China. É muito influenciado pelas monções, com invernos secos e verões chuvosos. No norte da Índia, com latitudes médias, temos os invernos mais secos e verões influenciados pela umidade que vem do oceano, com a alta pluviosidade do fenômeno das monções. Já no Japão e no sudeste da China, as precipitações são distribuídas ao longo do ano, com invernos mais rigorosos devido à latitude mais acentuada e os verões são quentes. Viu as características da Índia? Como a gente estava falando agora há pouco da nossa região, invernos secos e verões chuvosos. E ainda tem uma alta pluviosidade, ainda chove muito ainda nos verões. Lembra do Rio, São Paulo, quando está na troca de estação? Todo ano é aquele mesmo problema, né? Todo ano é inundações, enchentes, chuvas destruindo casas, chuvas inundando regiões, certo? Isso aí é muito característico. Se você assistir noticiários internacionais, você vai ver que na Índia também é praticamente da mesma forma, praticamente do mesmo jeito, tá? Deixa eu ver aqui. Dá uma olhada no mapa. Nossa aula vai até 4h10, 2h10, né? 2h10. Essa aula é muito pouquinho, ó. Estou dizendo. É para a gente ter aula até de noite. Não pode ser. Não, professor, e também já é demais. Professor, a minha bateria não é infinita, não. Professor, pode sim. Olha aí, tá vendo? Professor, minha criatividade não vem no nada, não. Mas vamos terminar observando esse mapa, tá bom? Olha aí, o mapa ele mostra os climas continentais, os climas do continente asiático. Aí, isso aqui é para nós percebermos, olhando esse mapa, você vai perceber tudo aquilo que nós lemos. Você vai olhar agora, fisicamente, tudo que nós lemos. Aí você olha para o mapa e você percebe isso aqui. Logo na parte de cima, você vê esse verde bem grande. Na verdade, esse marronzinho, que foi o primeiro que nós vimos lá, né? É o clima polar. Tá vendo bem em cima o clima polar? Aquela região ali é onde congela tudo, onde é tudo muito frio. E algumas vezes no ano descongela e nós podemos ver a vegetação. Já você desce um pouquinho, você vê o clima continental. Boa parte da Rússia, né? Você está vendo a Rússia aí quase toda envolvida pelo clima continental. Aí sobra um pouquinho do clima temperado para a Rússia e um pouquinho lá embaixo nós vemos um semiárido ali e um pouquinho do temperado e um pouquinho do semiárido para ela. E aí você vai vendo aí o restante dos climas, ó, todos eles. Na parte oeste, já pertinho da África, você vê o Mediterrâneo, que é aquele que nós vimos lá, quente e seco. Lembra do que nós vimos? Quente e seco, que é quase que é muito ruim de instalar, quase que suportável de instalar. Então já é bem na parte oeste, lá embaixo da Europa e ao lado da África. Tá aí, ó. Já pegando características aí do clima africano, certo? Isso aí é o mapa dos climas do território asiático. Tá bom? Comentários, perguntas, questões? Não, Não, nenhuma. não. Vocês não têm nenhuma dúvida, não? Estou sabendo de tudo mesmo? Não.
Não. Estão sabendo de tudo? Estão sabendo de tudo, não? Olha que tem que o coordenador está vendo isso aí, está vendo que você está sabendo de tudo, ele está preparando provas. Então, aí, coordenador, o pessoal aí está quente e afiado com a prova, tá vendo? Aí, não. Por mais que a gente Pode esteja, a gente não vai saber de um tudo. teste aí que eles vão tirar tudo do teste, certo? Então, gente, nas imagens, mas como nós dedicamos muito tempo à parte do clima, nós não vamos nem introduzir o morfoclimático, não, nós veremos isso aqui na próxima aula. E hoje eu vou passar uma atividade para vocês no Google Sala de Aula, tá bom? Quando terminar a aula, vocês dão um pulinho lá. Vocês deem uma meia hora aí para o professor poder terminar de digitar, porque tem outras aulas para fazer. Oi! Pode mandar a resposta pelo comentário particular? Pode, viu? Você pode, tá certo? Mas tenta editar lá, tá fácil, eu deixei editável, tá certo? Tenta editar. Mas pode mandar pelo particular, que eu faço a correção, nós corrigimos. Tenho boas notícias para vocês, eu falei com a tia Eliane, ela tá bem melhor, tá bom? Ela tá quase recuperada, então logo, logo ela vai estar com vocês novamente, tá bom? E aí eu vou falar com o Roberto, já que ela vai dar aula no meu lugar. Depois do intervalo das 5 horas, a gente começa a nossa aula às 6 horas e a gente vai até quando a gente quiser, né? Professor, não, obrigada, professor, é muito gentil, sabe? Oferecendo uma boa barriga enorme, mas já tá de bom tamanho. Pode. Tá bom, Pode ir, pessoal? Fica à vontade. Professor, eu tenho coisa melhor Fica à vontade. Pode, Tá bom, professor, um pode abraço. ficar. Tchau, professor, fique com Deus. Amém. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau a todos. Já, se cuida. É aula de quem agora? De quem é a aula, meu povo? Vambora. Do André. Você vira Aula, saudade. professora Maria Cecília, para, mulher, pelo amor de Deus. Eu tenho medo de começar a cantar para o professor chegar. Que nem o Cauã ontem. Aí faz igual o André Ai, ontem.